Bom dia, galera de Cristo. Estamos aqui mais uma vez no canal Parousia para continuarmos o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje teremos o tema o Ministério de Cristo, o Ministério Terrestre de Cristo. Nós vemos na Palavra de Deus, em Apocalipse, que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus já tinha um plano de salvação para todos nós. Antes de Deus criar o mundo, Ele já tinha esse plano de salvação, o plano de mandar o seu Filho. Ele já ofereceu o seu Filho, porque Ele já sabia. O livro de Provérbios diz que Cristo é o arquiteto. O arquiteto, ele faz a ideia de uma casa. O arquiteto, ele sabe como vai se proceder a construção de uma casa. E no livro de Provérbios nós temos que nós vemos lá que Cristo, ele é o arquiteto. Então ele já sabia que o homem iria pecar. Então Deus já tinha esse plano de salvação para todos nós, que foi mandar o seu Filho para morrer por cada um de nós. Então Cristo veio aqui e iniciou seu ministério aos 30 anos. Não temos muita informação na Bíblia o que ele estava fazendo dos 12 aos 30 anos, mas nós sabemos que ele começou seu ministério por cerca de 30 anos. Viveu aqui como nós, normalmente, e começou seu ministério após o seu batismo, após ser ungido pelo Espírito Santo. Então, quando Cristo começou seu ministério, ele disse, como temos em Mateus 4,17, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então o ministério de Cristo, ele aqui na terra, ele teve uma duração de 7 anos. Por que 7 anos? Porque no período de 3 anos e meio, ele veio, pregou, morreu por nós, e ressuscitou e foi aos céus. No restante dos 3 anos e meio, os apóstolos tomaram de conta da pregação do Evangelho. Então, no livro de Daniel, nós vamos lá para Daniel agora, 9:27, para respondermos a seguinte pergunta. Segundo a profecia de Daniel, quanto tempo duraria o ministério de Cristo? Vamos lá para Daniel 9:27. A minha versão lê-se assim: ele fará aliança com muitos por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que será determinada se derrame sobre ele. Então, Cristo teve seu ministério aqui na terra de 3 anos e meio, porque o livro do profeta Daniel diz que na metade de uma semana ele faria cessar o sacrifício de manjares. Ou seja, Cristo morreria por nós e não seria mais necessário fazer sacrifício de animais. E quando fala em uma semana, equivale a 7 dias literais, ou melhor, não literais, equivale a 7 dias proféticos, que equivale a 7 anos. Então no período de 3 anos e meio, na metade de uma semana, Cristo iria morrer. E após os outros 3 anos e meio, o ministério ia ser cumprido pelos apóstolos de Cristo. E esse era um tempo que Deus ainda estava dando para o povo de Israel o aceitar como nação. O povo de Israel, no livro de Daniel, nós temos que eles tiveram 70 semanas, 70 semanas foram determinadas para eles aceitarem Cristo como seu Salvador. Então, depois que Cristo morreu e ressuscitou e subiu aos céus, ainda tiveram 3 anos e meio, até o apedrejamento de Estevão, como nós temos lá em Atos. Vamos voltar um pouquinho aqui. Em Atos 7:54, o apedrejamento de Estevão e o aparecimento de um jovem que estava ali para matar os cristãos, deu início a uma nova era, que se chamou a Era dos Gentios. Ou seja, o Evangelho, ele começou a ser pregado apenas para os judeus, mas eles não aceitaram e foi estendido a todos nós. Eles perderam o privilégio de aceitar Cristo enquanto nação.
Hoje eles podem aceitar Cristo individualmente, mas como nação eles perderam os privilégios. Porque no livro de João, no início, nós temos lá, no Evangelho de João, que todo aquele que aceitar Cristo será chamado Filho de Deus, porque ele veio para os seus e os seus não o aceitaram. Então, Cristo, ele primeiramente buscou as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eles desprezaram Cristo. Claro, alguns apóstolos acreditaram na mensagem de Cristo e o seguiram. Alguns israelitas individuais aceitaram Jesus Cristo. As autoridades não o aceitaram. As autoridades rejeitaram a Cristo e não o aceitaram como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas o Apocalipse diz que eles vão ver Cristo vindo em glória e majestade. Então, nós temos aqui qual é a missão de Cristo ao vir à Terra? Lucas 9:10. Ele veio para todos. Tanto que ele diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem Satanás usou para desviar Cristo de sua missão? Nós vemos que Satanás usou várias pessoas e várias formas para tirar Cristo de sua missão. Como nós já vimos, o rei Herodes tentou matar Cristo da criança. Cristo foi tentado no deserto, foi tentado até a hora da sua morte. Mas Pedro também se deixou ser usado pelo diabo ao dizer: não, Senhor, não vai morrer, isso não vai acontecer. E Cristo repreendeu Pedro dizendo: Satanás, afaste-se dele, porque o Satanás falava pela boca de Pedro. Que promessa Cristo fez aos discípulos no encerramento de seu ministério terrestre? Ele nos fez a promessa da vinda do Consolador, o Espírito Santo, para dar continuidade à pregação do Evangelho. Nós vemos na Bíblia, em Atos, que teve o derramamento do Espírito Santo, que é o Pentecostes. O Pentecostes, ele veio para começar uma chuva chamada chuva temporã, a chuva da semeadura. Começou a semear. Nós vimos ali que num discurso de Pedro, mais de 3.000 pessoas foram convertidas. Então o Evangelho chegou numa proporção tão grande que chegou quase ao mundo todo naquela época. E Paulo teve uma visão de Cristo, ficou cego com essa visão e passou a ser o apóstolo dos gentios. Começou também a propagar a palavra de Deus. Começou a ser um grande agente do ministério de Cristo após a sua ascensão ao céu. Então o ministério de Cristo não se encerrou apenas na cruz. Ele continuou com os apóstolos e continua ainda hoje no céu. Vamos estudar aqui o santuário celestial para vocês entenderem melhor essa questão. Então, quando Cristo morreu, nos seus 3 anos e meio de ministério, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, indicando que não precisava mais ser sacrificado animais no templo. Nós vamos ver isso com mais detalhes no estudo do santuário. Então, o ministério terrestre de Cristo, ele se encerrou no período de 7 anos com os apóstolos, para que os judeus o aceitassem como Senhor enquanto nação. Eles não aceitaram, e agora nós podemos aceitar Jesus Cristo individualmente como nosso Senhor e Salvador pessoal. Eles tinham todos os privilégios, tinham tudo para aceitar, mas não aceitaram a mensagem de Cristo, endureceram o seu coração. Então, antes de sua partida, quais foram as últimas palavras de Cristo? Marcos 16:16. Então Cristo estava se despedindo dos seus apóstolos e dizendo que estará conosco até o fim dos tempos. Que bom que temos a presença de Cristo hoje, manifestada através do Espírito Santo, que vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado pela atenção. Vamos fazer uma oração para encerrar. Senhor, obrigado por mais esse estudo, que Tu possa sempre estar conosco, para que a gente possa
continuar esse ministério de Cristo que não encerrou na cruz, ainda continua. A outra fase que estamos concluindo aqui na Terra. Em nome de Jesus, amém. Tenham um bom dia e muito obrigado.